Se você abrir no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, voltar um pouquinho, e ir para o capítulo número 1, você vai encontrar Deus falando sobre Jeremias, no verso de número 5 também, Jeremias 1, verso 5. A Bíblia diz assim: antes que eu te formasse, Deus falando, antes que eu te formasse, Jeremias, no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta das nações. Deus fala com Jeremias que antes mesmo que ele, Jeremias, tivesse sido formado no ventre da mãe dele, Deus já conhecia Jeremias, já tinha conhecimento de Jeremias, porque Deus é o Criador do homem, é o Criador de Jeremias, e ele fala: olha, eu te consagrei, antes que você saísse da madre, antes que saísse da sua própria mãe, do ventre da sua mãe, eu te consagrei, Jeremias, e ali te constituí profeta entre as nações. Jeremias recebe essa palavra de Deus, mas nessa hora, no versículo 6, ele fala: mas Senhor, eis que não sei falar. Ele mostra então uma incapacidade. Ele diz para Deus: Deus, Senhor, eu não sei falar, como é que eu posso ser profeta, teu profeta entre as nações, consagrado por ti? Porque eu não passo de uma criança, diz o profeta Jeremias. Mas Deus diz para ele: não digas não passo de uma criança, porque muitas das vezes nós também falamos isso com o nosso Deus. Quando Deus nos chama para uma missão na obra dele, e Deus tem uma missão para cada um de nós na obra dele, muitas das vezes fazemos como Jeremias: ah, Senhor, eu não posso fazer isso porque eu não passo de uma criança, ou seja, eu não tenho condições, eu não tenho capacidade para poder agir em prol da tua obra, em prol daquilo que o Senhor quer que eu faça, porque na verdade não passo de uma criança, não tenho capacidade para isso. Mas Deus olha para Jeremias e responde para ele no verso 7, não digas, não passo de uma criança, porque a todos que eu te enviar, eu Deus te enviar, você vai, você irá. Porque a todos quanto eu mandar você falar, você falará para essa pessoa. Porque Deus está dizendo para Jeremias que ele, Deus, iria capacitar Jeremias, o seu escolhido, para que ele fizesse e falasse aquilo que Deus queria sobre a vida dele em relação às pessoas, em relação às nações. No capítulo 17, nós temos Jeremias sendo usado por Deus. E Jeremias diz: assim diz o Senhor. E é perfeito essa noção da fala de Jeremias, porque de fato é Deus que está falando, usando a ele. Então ele diz: a palavra não é minha. Ele diz: assim diz o Senhor. Deus que está falando isso, não sou eu. Ele está sendo usado por Deus para expressar a vontade de Deus nessa palavra. Com Jesus já não era assim. Jesus não dizia: assim diz o Senhor. Jesus dizia: eu vos digo. Porque Jesus é Deus, e sendo Deus, ele fala como Deus que ele é. Mas Jeremias é homem como eu e você. Jeremias é profeta do Senhor, consagrado pelo Senhor. Então Jeremias, no Velho Testamento, como é que ele fala? Assim diz o Senhor. E aí ele expressa a vontade de Deus, aquilo que Deus queria falar. Assim diz o Senhor: maldito o homem, condenado é o homem que confia, igreja, no homem. Faz da carne mortal o seu braço, e aparta do seu coração, e aparta o seu coração do Senhor. Nós temos aqui um entendimento equivocado que muitas pessoas têm sobre este versículo. Muitas das vezes nós pegamos um versículo da palavra de Deus e fazemos uma interpretação muito particular sobre eles, e cometemos erros de interpretação quando pegamos o versículo de maneira isolada e interpretamos ele da nossa maneira. Esse é um versículo que na parte inicial há muita incompreensão e há muitos absurdos que se falam em relação a esta palavra: maldito o homem que confia no homem. Muitos de nós usamos esse versículo de forma errada e falamos coisas absurdas sobre esse versículo nessa parte inicial. Nós temos que ter cuidado, irmãos, com aquilo que nós ouvimos, e temos que tomar cuidado com as conclusões que nós tiramos daquilo que nós lemos na palavra de Deus e daquilo que ouvimos
da palavra do Senhor nosso Deus. Essa parte inicial, maldito o homem que confia no homem, é uma parte mal interpretada. Tem pessoas que usam essa parte aqui para pontuar, para pautar, por exemplo, a traição que alguém fez para com ela. Aí ela diz, maldito o homem que confia no homem. Por quê? Porque alguém, um outro homem, genericamente falando, homem ou mulher, o traiu. E aí, esta pessoa usa o versículo bíblico para poder mostrar, de fato, que essa pessoa que o traiu, que foi traiçoeiro para com ele ou para com ela, é uma pessoa maldita. Tem pessoas que usam esse versículo para pontuar, para pautar a falsidade, a hipocrisia que outras pessoas, presbítero Ricardo, têm para com ela. Então ela usa este versículo 17, na parte inicial, maldito o homem que confia no homem, para dizer, para mostrar o que ela sente, porque ela foi, que alguém foi falso para com ela, alguém usou de falsidade para com ela. E aí a pessoa enche a boca, irmã Ana Marçal, para dizer assim, não devemos confiar nas pessoas. A própria Bíblia Sagrada diz isso para a gente, nesse versículo 5 do capítulo 17. As pessoas passam a dizer isso, não devemos confiar nas pessoas. Mas eu digo uma coisa para você, esta maneira de ver, esta maneira de interpretar, ela é totalmente errada e totalmente equivocada. Porque se você continuar a leitura do versículo, porque ele não termina aí, o versículo 5, capítulo 17, Jeremias, não termina aí, ele continua, você vai ver que o próprio versículo vai dar um outro direcionamento para as pessoas que confiam no homem, a ponto dessas pessoas que confiam no homem, colocar a sua esperança, a sua fé no homem, quando na verdade o versículo mostra que essas pessoas deveriam colocar a sua fé e esperança em Deus e não rejeitar o Senhor. Como diz o versículo, eu vou ler para você. Maldito o homem que confia no homem. Ele faz da carne mortal dele o seu braço. E o que acontece quando ele confia no homem? Ele aparta o seu coração de Deus. Por quê? Porque ele colocou a sua fé e sua esperança no homem. E neste momento ele se aparta de Deus. Ele se afasta de Deus. Ele se desvia de Deus. Na verdade, nós temos algumas frases no meio evangélico que podemos chamar de mantra, que é muito usado pelo povo de Deus. Antigamente se falava muito assim, a voz do povo é a voz de Deus. Algo totalmente absurdo, absurdo, porque a voz do povo não é a voz de Deus, absolutamente não é a voz de Deus, porque foi o povo que gritou lá no Novo Testamento, Barrabás, em vez de gritar Jesus, lá no Novo Testamento, e aí Jesus ficou preso, foi torturado e crucificado, e Barrabás, que era homicida, foi solto, e o Filho de Deus foi para a cruz. Sabemos que era desígnio de Deus que Jesus Cristo fosse para a cruz, para salvar a humanidade, mas também sabemos que ainda que fosse desígnio de Deus, Jesus Cristo ir para a cruz, para salvar a humanidade, entendemos que foi escolha do homem, pela sua maldade e perversidade, olhar para Barrabás e olhar para Jesus, e fazer uma escolha em relação, não a Jesus, mas a Barrabás. Nós estamos estudando isso quinta-feira aqui na igreja, a soberania de Deus não exime a responsabilidade do homem. Ainda que Deus tivesse feito seu plano de salvação, para que o seu filho morresse na cruz, e ali ele abarcasse sobre os seus ombros o pecado da humanidade, sabemos também que na escolha de Barrabás, entre Barrabás e Jesus, o homem, o povo escolheu quem ele queria escolher, e o povo escolheu a Barrabás, e não a Jesus. Então, a voz do povo, não me diga, Fátima Fagundes, é a voz de Deus, porque não é. Também encontramos um outro momento em que a voz do povo não é a voz de Deus, no Velho Testamento, quando no Velho Testamento o povo quer, de Israel, um rei semelhante às nações vizinhas que tinham reis, e Israel não tinha rei, Israel tinha profeta, tinha juiz, Israel era comandada pelo próprio Deus, que orientava o profeta, orientava o juiz, e na verdade o povo chega e fala, olha Samuel, nós queremos um rei, a exemplo das nações vizinhas no Velho Testamento. Nesse momento o povo mostra o quê? Que a vontade do povo, na verdade, não era ser governado pelo próprio Deus, que era o Deus de Israel, mas ser governado por um rei humano. Então, de fato, a voz do povo não é a voz de Deus.
Porque Deus fala para Samuel: Samuel, não se enraiveça, não se entristeça com a vontade do povo, porque na verdade o negócio não é com você, é comigo. Eles não querem mais eu na frente deles, como sendo o Deus deles, e por isso pede um rei humano. A voz do povo, de fato, não é a voz de Deus. Uma outra frase muito usada, presbítero José Rita, o homem das camisas bem passadas, social, sempre bem elegante. Outra frase bem interessante para José Rita é: Deus está no controle. E essa frase é mais atual. Usamos mais nos dias de hoje. A voz do povo, a voz de Deus é mais antiga, né? Mas Deus está no controle, nós usamos. Aqui nessa igreja, em outras igrejas, nós usamos. Mas também não é uma frase muito interessante se falar: Deus está no controle. Claro que está no controle. Ele é soberano. Então sempre estará no controle. Esta terra está debaixo do controle de Deus. E Satanás só não destruiu esta terra porque justamente Deus tem o controle desta terra. Ele é soberano. Porque a Bíblia fala que Satanás veio para roubar, matar e destruir. Mas como ele está preso, cerceado a sua liberdade, ele consegue ir até um certo ponto da sua maldade. Mais do que isso ele não vai, porque Deus não permite. Quer um exemplo disso? No livro de Jó, quando Satanás se apresenta diante de Deus, e ali ele fala: Jó faz isso tudo porque o Senhor abençoa. Quero ver se tirasse tudo dele, se ele vai continuar sendo fiel a ti. E Deus faz o quê? Permite que ele mexa com Jó, mas não permite que ele mexa com a vida de Jó, cerceada a liberdade de Satanás pelo próprio Deus. Deus está no controle, sim, Ele está no controle, mas isto não nos exime de nós fazermos a nossa parte. Ele é soberano, Ele está no controle, mas a minha parte eu devo fazer. Lázaro, sai para fora, vem para fora. Lázaro veio, tirem as faixas dele. Tiraram as faixas de Lázaro. Jesus não podia tirar? Podia tirar as faixas de Lázaro, que estava morto há 4 dias, e Cristo o ressuscita. Mas ele manda os homens tirarem as faixas. As faixas quem tem que tirar é você. O milagre quem faz sou eu. Mostra Jesus. Deus está no controle? Está. Mas isso não deve fazer você descansar e se eximir de sua responsabilidade na sua vida. Porque as nossas escolhas geram consequências. E nós, como crentes neste mundo, temos que ser luz no mundo que vive nas trevas, na maldade e na escuridão. Uma das frases mais faladas, então, no meio cristão, infelizmente, é justamente essa, que é diferente das outras que são dito populares. Essa é bíblica: maldito o homem que confia no outro homem. As outras duas que eu falei são ditos populares, mas essa está na Bíblia Sagrada. Maldito é o homem que confia no homem, Jeremias 17, verso 5. Se é uma frase bíblica, então qual o problema, irmão, irmã, visitante, que circunda esta frase? Ela é bíblica, então podemos usar, mas não podemos fazer uma má interpretação de seu ponto de vista dessa frase. A má interpretação que nós não podemos fazer desta frase. O que seria então confiar, que a Bíblia fala aqui? Maldito o homem que confia no homem. O que seria confiar? O que a Bíblia quer falar quando ela se refere a confiar? A continuação do versículo vai nos explicar o que é confiar. Ora, se não existir da nossa parte uma certa confiança nas pessoas, irmã Edith, como é que haveria então, como poderia subsistir, sobreviver uma relação de um marido com uma mulher, com a sua esposa? Edith, se você não confiar no Zé Rita, ele não confiar em ti, como seria a relação de vocês? Então, na verdade, tem que haver uma certa confiança entre o casal, não é? Como seria a relação de um patrão com um funcionário, de um patrão com um empregado, se não existisse uma certa confiança entre o patrão e o seu funcionário? Tem que existir. Então não é bem assim: maldito o homem que confia no homem. Não. Nós temos que ter confiança nos homens, nas mulheres, nas nossas relações. Nós temos que ter uma certa confiança, porque senão a relação de marido e mulher não vai muito longe, vai haver o divórcio, e a relação entre o funcionário, o patrão e empregado, Sebastião Alcide, não vai durar muito tempo, porque um vai demitir o outro vai pedir demissão, porque não vão se aguentar estarem juntos.
Então tem que haver uma certa confiança sim. O entendimento então que nós colocamos nesse versículo não está correto, mas vamos entender. O que Deus está fazendo aqui é nos advertir a respeito desse versículo. É nos advertir a respeito de fazer da carne mortal o nosso braço. Eu não posso fazer da carne mortal, seja a minha carne ou a carne de alguém que está próximo de mim, o meu braço. Ser meu braço. Não. Porque no momento que eu faço isso, que eu deposito toda a minha esperança, toda a minha fé em outro ser humano, eu estou colocando Deus em segundo plano. Aí é o entendimento do versículo. Eu coloco Deus em segundo plano. Não, mas eu confio nela, eu tenho plena confiança nela, eu tenho total esperança nela ou nele, e nessa hora eu estou colocando Deus em segundo plano. Então Deus fala, Jeremias, diga ao meu povo, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Para entender o versículo, temos que entender ele por inteiro, e não só a parte inicial, mas nós usamos mais a parte inicial. Ouvimos então a frase, maldito homem que confia no homem. Quem fala isso? Pessoas feridas, pessoas machucadas com outras pessoas, pessoas decepcionadas com outras pessoas, pessoas frustradas com outras pessoas, é elas que falam isso, está na Bíblia. Poxa, você não leu? Maldito o homem que confia no homem, você foi confiar, deu nisso. Então a pessoa usa esse versículo, por quê? Está frustrada, está decepcionada, está ferida, sangrando, machucada por causa de outras pessoas. Eu quero nesta manhã te convidar, irmão, para você olhar para esse versículo com a outra visão, visão de Deus, uma outra ótica, porque como a outra pessoa está sujeita a errar, eu digo que eu também estou, e eu digo que você também está sujeito a errar também. Como a outra pessoa está sujeita a pecar, se desviar de Deus, eu digo também que eu e você estamos sujeitos também a pecar. Por isso que eu não posso colocar desta forma, entender desta forma este versículo. Nós poderíamos dizer assim, maldito o homem, condenado está o homem que confia em si mesmo. Aí começa a melhorar o entendimento. Maldito o homem que confia em si, nele mesmo, na sua força, na sua capacidade, na sua inteligência, ou como diria o Chapolin Dourado, né, na sua astúcia. Maldito o homem que faz da carne mortal o seu braço de confiança, seu braço direito. A realidade, irmãos, é que nós devemos ter um pé atrás com nós mesmos. Sabia disso? Você deve ter um pé atrás com você mesmo. Então, em vez de apontar para alguém, em primeiro lugar, aponte para você, para ver como é que você está, para depois apontar para alguém e tentar julgar alguém. Primeiro aponta para você, olha para você. Por que está dizendo isso, meu pastor? Porque geralmente nós apontamos, né, Sueli, para o outro, e a gente não aponta para a gente, a gente não olha para a gente. Ele que fez errado, ela que fez errado, ele que age assim, ela que age assado, mas nunca é a gente, é sempre o outro. Então o entendimento seria, maldito o homem que confia em si mesmo, que faz da carne mortal o seu braço. A realidade é que eu tenho que ter um pé atrás comigo mesmo. Porque o que diz Jeremias 17, verso 9? Eu quero que a igreja, por favor, leia comigo. Jeremias 17, verso 9. Vamos juntos? 1, 2, 3, agora. Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O que a Bíblia está falando aí? O que Deus está falando pela boca do profeta chorão, o que não sabia falar, e que Deus disse, calma aí, rapaz, onde eu te mandar você vai. O que você vai falar, eu vou mandar você falar. Então segura sua onda surfista, porque é comigo que as coisas vão acontecer, eu te ensino. Então o que ele está dizendo aqui? Enganoso é o coração, irmão.
Enganoso é o coração. Então, maldito o homem que confia em si mesmo, porque está confiando em si, e o coração está te enganando, dizendo a você que você pode confiar plenamente em você. Só existe um que nós podemos confiar perfeitamente, é Jesus, porque não tem pecados, é perfeito. Nós não somos perfeitos. Quando ele fala enganoso ao coração, não é o coração que bombeia sangue para o nosso corpo, não. Mas sim, quando ele fala coração, ele se refere ao pensamento, à mente, o raciocínio. Enganoso são os nossos pensamentos, enganoso é o nosso raciocínio, enganoso é as nossas conclusões que nós tiramos, enganosa é a nossa vontade humana, enganoso é os nossos sentimentos. É isso que ele está dizendo quando ele fala enganoso. Não sou eu que devo me guiar, não, mas na verdade quem deve guiar a minha vida é o meu Criador, aquele que disse para Jeremias: antes que tu fosse formado no ventre da sua mãe, eu já te conhecia, antes que você saísse do ventre dela, eu já tinha consagrado você profeta entre as nações. Deus nos conhece antes mesmo de nós termos sido formados no ventre de nossa mãe. Ele já te conhecia e sabia o seu nome. Quem deve dirigir minha vida não sou eu, mas é o próprio Deus, que é o Criador e aquele que gerou esta vida, que é a minha vida. Aquele que me trouxe à terra um determinado dia, hora, mês e ano, e aquele que um determinado dia, hora, mês e ano vai me tirar desta terra. É Ele que sabe. Ele sabia meu nascimento, porque Ele programou para eu nascer, determinou para eu nascer, e Ele sabe o dia da minha partida também. Deus tem total controle na minha vida. Então quem deve guiar minha vida é Deus. Eu devo buscar isso nele, Ele guiar a minha vida. Por que isso? Porque o homem destrói a si mesmo, sabe, irmã Ana, pelo comportamento dele. O homem destrói a si mesmo pelo seu comportamento, o homem destrói a si mesmo pelas suas escolhas, que muitas vezes gera consequências desagradáveis para esse mesmo homem. O pior quando a pessoa faz o mal, e não é só para ela, mas faz o mal ou toma uma atitude que vai gerar consequências nefastas para outras pessoas. É pior ainda, quando você toma uma atitude que não somente vai te prejudicar, mas vai prejudicar outras pessoas que estão ao seu redor. Lembre-se da sua família. Deus está dizendo que se a sua confiança na pessoa, no ser humano, sua fé, esperança no ser humano, faz com que o seu coração se afaste dele, se aparte dele, Deus, com todas as palavras, porque Deus não escolhe palavras, e isso é ótimo em Deus, Ele não escolhe palavras, eu e você não. Nós estamos agora naquela onda do politicamente o quê? Correto. Então a gente tem que falar sempre tudo medido, direitinho, porque senão pode ofender, não é? Mas Deus não é assim. Então Deus usa a palavra mesmo como tem que ser. Ele está dizendo, se a sua confiança na pessoa faz com que o seu coração se aparte, se afaste, se desvie de mim, Deus fala, você é maldito. O que significa maldito? Você está condenado. É o que Deus está dizendo. Isso não tem nada a ver com confiar no homem, mas se o resultado da confiança do meu coração no homem me desvia de Deus, não é bom essa confiança que eu estou tendo no homem. Por quê, pastor? Porque você está depositando sua fé e esperança na pessoa errada. Nossa fé e esperança tem que ser depositada, em primeiro lugar, em Deus. Deus não é contra a amizade entre os homens, homem e mulher. Deus não é contra, Zé Roberto, você ter amigos que você confia. Ele não é contra. Ele é contra você pegar esses amigos e colocar em primeiro lugar em relação a Ele, Deus. E por causa dessa pretensa amizade terrena, você se afastar de Deus. Tanto é que Deus não é contra, na Marçal, a amizade nossa com outros homens e mulheres, que a Bíblia fala sobre isso. Provérbio 17, verso 17, o amigo ama em todos os momentos, é um irmão na diversidade. Tem outro, Provérbio 27, verso 9, perfume e incenso traz alegria ao coração, do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Está aí. E mais um outro, Edith de Guimarães, Eclesiastes 4, verso 10, quiser anotar, irmão, com a canetinha, o seu boletim tem
tem umas folhas pautadas, uma folha pautada, usa o boletim e escreve lá os versículos para você guardar. Eclesiastes 4:10. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a quê? A levantar-se. Mas pobre do homem que cai, e não tem quem o ajude a levantar-se. Deus apoia a amizade, a confiança que devemos ter em outros homens, sim. Homens, que eu falo genericamente falando, só que esta amizade, essa confiança, não pode ser maior do que a fé e esperança que você tem que ter em Deus. Porque essa confiança e amizade colocada de forma exagerada num homem, numa mulher, pode simplesmente afastar, desviar você de Deus, do Senhor Deus. É isso que Jeremias está falando quando ele diz: assim diz Israel, Deus para você, povo, não confie em outro homem. Se isso for fazer você se afastar de Deus. Israel estava confiando em homens e estava esquecendo de cultuar, adorar, confiar e ter sua esperança no seu Deus, Deus que criou o seu povo, povo de Israel. Todos os recursos que precisamos vêm de quem? Vem do homem? Não. Vem de quem, igreja? De Deus. Todo recurso que eu preciso vem do alto, vem de Deus. Não vem de mim, não vem de outra pessoa, mas vem de Deus. Nós temos que reconhecer que nosso braço é mortal. Se é mortal, ele um dia se acaba. É mortal, não é imortal? Então, não temos que reconhecer o nosso braço como sendo o nosso elemento de confiança. Eu não tenho que olhar para mim achando que eu posso tudo. Eu não tenho que olhar para o irmão do meu lado achando que ele pode me ajudar em tudo, ou que ele é a minha esperança. A minha esperança está em Deus, minha esperança está em Jesus. O braço que eu devo confiar não é o meu braço, o braço que eu tenho que confiar é o braço de Deus, porque Isaías, lá no capítulo 59, versículo 1, diz que o Senhor Deus não é surdo que não possa ouvir, e o seu braço não está encolhido que ele não possa esticar para salvar. Temos então que reconhecer que precisamos de quem? De Deus, de Deus. Nunca a igreja presbiteriana de Irajá e visitantes, nunca aparte, desvie, afaste seu coração de Deus. Somente Deus é digno de toda confiança. Por mais que eu tenha uma amizade, essa amizade não será digna de toda a minha confiança, porque só um é digno de toda a minha confiança. Esse é Deus. Ele é. Deus, ele é onipresente, porque Ele está em todos os lugares. Não importa onde eu esteja, Deus está comigo. Eu estou no mais profundo abismo, que a Bíblia fala, Deus está lá. Eu estou elevado aos céus, Deus está comigo nos céus. Deus está comigo em todos os lugares. Minha irmã Fátima, queridos irmãos, Ele é onipresente. Ele também não é só onipresente, mas Arthur, filho de Letícia, belo menino, Deus também ele é onipotente, porque Deus tem poder, detém poder sobre as suas mãos, sobre todas as coisas. Salmo 62, versículo 11, todo poder está nas mãos de Deus. Então não confie no seu braço mortal, mas confie na mão de Deus, porque todo poder está nas mãos de Deus. Confie em Deus porque Ele é onisciente. Tem até um corinho assim, né? Confie em Deus, né? Eu estou lembrando, veio rápido na minha mente agora, um coro, né, um cântico dessa forma. Deus ele é onisciente, porque Ele tem conhecimento sobre todas as coisas. Ele nos sonda, Ele nos examina, Ele esquadrinha minha mente, esquadrinha meu coração. Ele sabe como é que é a estrutura do meu ser, Ele sabe como é que é meu temperamento, Ele sabe como está a minha vida. Deus me conhece por inteiro. Não existe um homem ou mulher nesse mundo que vá conhecer você por inteiro, ou que você possa depositar sua confiança por inteiro, ainda que devemos ter amizades nesta terra, mas elas não podem suplantar a minha fé e esperança em Deus. Por quê, meu pastor? É muito simples, porque o homem não salva, quem salva é Deus.
O homem não te leva aos céus. Quem te leva aos céus é Deus. Quem te leva aos céus é Jesus. Quem te levanta quando você está aí jogado, prostrado ao chão, é Deus. Deus te levanta. Deus te coloca de pé. Ele é Deus, Ele é o Senhor. O profeta Jeremias, falando do Senhor, lá no versículo, capítulo 17, versos 7 e 8, ele diz algo maravilhoso, quando ele diz assim, e olha que é o tal homem que diz, eu não sei falar, profeta chorão, e Deus fala, rapaz, o que você vai falar é eu que vou colocar na tua boca, então fique quieto, se aquete, porque eu estou contigo. Jeremias fala, inspirado pelo Espírito Santo, versículo 7, versículo 8, Jeremias 17. Bendito o homem que confia no Senhor. Olha que interessante, irmão. O 5 não foi, maldito o homem que confia no homem? Não é? Aí você vai para o 7, olha que o 7 está te revelando. Vamos juntos? Vamos juntos? Bendito o homem que confia e cuja... Pronto, Marcelo Nobre, está explicado o versículo 5. Ora, a minha esperança e confiança, Ana Marçal, não é no homem, não deve ser no homem, ainda que devemos cultivar boas amizades, não é? Mas a minha confiança e esperança está aqui, é no Senhor, é naquele que pode me salvar. Então, maravilha dizer isso. Bendito, feliz é o homem, a mulher que confia em Deus, que confia no Senhor e cuja esperança deste homem, desta mulher é o Senhor. Por que Deus? Porque, versículo 8, porque ele, este homem, esta mulher, é como a árvore plantada junto às águas. Olha aí, como é que é uma árvore plantada junto às águas? Que estende as suas raízes, por isso é Roberto, para o ribeiro. Que mais? E não receia esta árvore quando vem o calor. Pega aí, por que esta árvore, Edith Guimarães, não receia quando vem o calor? Ah, Edith, ela está plantada sobre as águas, então as águas refrescam ela, Edith. Por que ela vai temer o calor, se as águas refrescam a ela? E que mais? Mas a sua folha, Edith, fica o quê? Fica verde, não está amarelada, não tem bichinhos comendo a árvore, mas a folha está verde, está vistosa, está bonita. E no ano da sequidão, presbítero Zé Roberto, que muitas vezes em nossas vidas nós temos momentos de sequidão, né, Marcelo Nobre? Não tem lá no seu trabalho, lá que você trabalha, às vezes não tem momentos que você para assim e se depara com momentos de sequidão. Todo trabalho é assim, né? A gente está ali, não está legal, não é? Há momentos de sequidão, e ele diz, e no ano da sequidão, este homem, esta mulher não vai se perturbar, ele não se perturba, e nem deixa, olha que maravilha, de dar o que, igreja? Fruto. Espera aí, quer dizer que nem na época da sequidão, eu vou deixar de dar fruto? Não, por quê? Porque eu estou plantado sobre Sueli as águas. Que águas, Sueli? Águas aqui não é tribulação, como naquele texto do barco e Jesus andando por sobre as águas. Água aqui não é tribulação, água aqui representa, sabe o que, queridos irmãos? A ação do Espírito Santo. Se você é uma árvore plantada nas águas do Espírito Santo, mesmo na época da sequidão, Carmen, você vai dar frutos. É isso que Deus está dizendo. Então, nossa confiança e esperança não é no homem, ainda que tenhamos belíssimas amizades. Mas a nossa confiança e esperança é em Deus. Porque a sua confiança, igreja presbiteriana de Irajá e amigos visitantes, tem que ser sempre, em primeiro lugar, a sua confiança e esperança, em primeiro lugar, está em Deus, no Senhor nosso Deus. Que Deus vos abençoe. E que paremos de usar esse versículo de forma equivocada e entendamos que podemos ter sim amizades, confiança, mas a minha confiança, maior esperança, nunca deixará de ser em Deus, no meu Deus. Veja bem, aonde você está colocando sua confiança e sua esperança. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. A palavra volta com o presbítero José Roberto Vasconcelos.